Muito bem, meus amigos, continuando, vamos ao nosso terceiro e último bloco no dia de hoje. Em valores imobiliários ainda, não poderia deixar de explicar sobre as debêntures. Debêntures são valores imobiliários que representam um contrato de mútuo. Uma explicação simplória, eu diria exatamente isso. Debêntures são valores imobiliários que representam um contrato de mútuo. Também está em moda a expressão, o Instituto das Debêntures, também pelo caso do Sr. Eike Batista. O que fez o Sr. Eike Batista? Estudaremos melhor em Insider Trade, mas o Sr. Eike Batista, devendo a todo mundo, diz o Ministério Público Federal, tentou se passar de credor dele mesmo, pedindo empréstimo para pessoas jurídicas que, segundo o Ministério Público Federal, ninguém sabe quem são. É assim que funciona, sabe? A companhia está precisando de dinheiro e vem, atenção senhores, preciso de dinheiro. Não consigo mais pegar dinheiro com o banco, então não é uma boa opção. Alguém me empresta, os investidores botam a mão no bolso, entregam dinheiro e em troca recebem um papel chamado de debênture. No dia do seu vencimento, como regra, receberão esse dinheiro de volta e ao longo desse tempo inteiro, claro, receberão juros, ou melhor, a distribuição dessa compensação pela indisponibilidade do bem no bolso, enfim. Senhores, eu tenho espécies de ações. Espécies de ações, elas só existem porque eu vou me referir à garantia. Você vai entender isso no final. Espécies de ações. A primeira delas, de debêntures. A primeira delas é a debênture real. A debênture real é aquela em que a garantia desse empréstimo que pegaram comigo está num direito real de garantia. É uma segurança muito boa, não é? Então esse dinheiro que eu emprestei para o Eike Batista está muito bem seguro em prédios do Leblon. Está ali, muito bem seguros. Se ele deixa de me pagar esse empréstimo, facilmente recebo. Imagino eu. E lembre-se que aqui no mundo de mercado de capitais, quanto maior segurança, menos o lucro. Quanto menos o risco, menos eu tenho lucro. Estou seguro, cara. A garantia desse empréstimo são prédios no Leblon. Debênture real. Vamos a mais uma espécie de debênture. Agora, a debênture flutuante. Debênture flutuante. Agora, a minha garantia. Bem, a minha garantia é o ativo da companhia. Eu pego o patrimônio, retiro dívidas, o que sobrar, se sobrar, é minha garantia. Aqui eu já tenho um risco maior, não é? Eu disse, eu pego o patrimônio, tiro dívidas, o que sobrar é a minha garantia. Quanto maior o risco, já aumentei meu lucro. Eu, debenturista, já aumentei meu lucro. Vamos a uma terceira espécie de debênture. Agora é a debênture quirografária. E vocês sabem, quando alguém não tem garantia, o direito empresarial chama disso aí, quirografário. Quirografário, então, é aquele sem garantia. Pois é, o empréstimo que fiz a ele, através das debêntures, não traz qualquer tipo de garantia. Olha, aumentei o risco, não é? Então já começa a ser um belo investimento, hein? Porque o retorno é muito maior. Cheguei na última espécie. A última espécie, depois da quirografária, é a debênture subordinada. Sabe como ela funciona? Ela não tem nenhuma garantia, igual a quirografária, só que ela ainda está abaixo da quirografária. Porque numa hipótese de falência, eu pago a todos, até aos quirografários. Sobrou um dinheiro, ótimo, vou entregar ao dono. Não, peraí, tem um pessoalzinho chamado subordinado, então é para eles. Eles só ficam na frente do dono daquela atividade, numa hipótese de falência, sabe? Então, a debênture subordinada é pior, entre aspas, de garantia do que a quirografária. Além de não ter garantia nenhuma, num possível quadro de credores, está em último lugar. Está abaixo do quirografário.
Talvez a pergunta de prova seja essa. Talvez a pergunta não seja quais as espécies de debênture. Talvez a pergunta seja essa aqui, olha. Vem cá, como ficam os debenturistas numa eventual falência? Talvez seja essa a pergunta. Repetindo, as debêntures, as espécies, eu disse a vocês, estarão sempre ligadas à garantia. E foi o que eu fiz. Debênture real, garantia real. Debênture flutuante, o ativo. Quirografária, sem garantia. Subordinada, sem garantia e abaixo do quirografário. Foi? As espécies, muito bem, você entendeu. Agora a pergunta de prova é essa. Senhor candidato, como ficam os debenturistas numa eventual falência? Tiago, mas eu ainda nem estudei falência, eu sei. Mas já dá para responder aqui. Qual classe se enquadra de credores? Ora, o próprio nome já diz. Só uma que não tem, que não vai dizer. Quer ver? Debênture real, credor com garantia real. A única que não tem é a segunda. Debênture flutuante, não existe credor flutuante, sabe? Então vai se enquadrar como credor geral. O resto tudo igual. Debênture quirografário, credor quirografário. Debênture subordinada, credor subordinado. Então a pergunta de que em qual classe os debenturistas se enquadram, excelência, depende. Depende de que espécie de debênture estou me referindo. Se estiver tratando da debênture real, se enquadrará na classe credor com garantia real. Caso isso aconteça com a flutuante, se enquadra como credor geral. Caso isso aconteça com o quirografário, o nome já diz. Com o subordinado, o nome já diz. É assim que funciona. É assim que funciona. Debêntures representam empréstimo. É. Então é fácil. Eu estou vendo que vou quebrar e saio pedindo empréstimo. É pedir, você pode, né? Vamos ver se as pessoas vão acreditar em você. O que eu quero questionar agora é se existe limite para a emissão das debêntures. Pelo seguinte, se estivéssemos há alguns anos atrás, alguns poucos anos, eu diria, acho que 2 ou 1,5 atrás, eu estudaria o artigo 60, 60 da Lei de S.A. E ele era repleto de limites. Por exemplo, a debênture com garantia real só poderia pegar 80% do patrimônio que eu tenho de bens com garantia real. Algumas limitações. E eu sempre explicava em seguida assim. Senhores, além das limitações do artigo 60, a CVM, pronto, primeira vez que eu falo sobre ela. Comissão de Valores Mobiliários. Vou falar bem mais sobre ela. Mas não agora. A CVM é o órgão regulador dessa história toda que estamos conversando. Do mercado de capitais, lembra? Comissão de Valores Mobiliários cuida do mercado de capitais. Não vou aprofundar nela agora. Pois bem, eu dizia o seguinte. Além do artigo 60, que traz limites para emitir debêntures, para que evite o superendividamento, olha, a CVM pode impor ainda novos limites, além desses aí, cumprindo seu papel. Agora, o que eu tenho a lhe dizer é o seguinte. O artigo 60 não existe mais. O legislador não cria mais barreiras para a emissão das debêntures. Ele deixa o mercado livre. O legislador está dizendo, ao revogar o artigo 60, não quero limites para a emissão de debêntures. É o que ele está dizendo. Hoje, não tenho mais. O artigo 60 não traz mais limites, ele foi revogado. Pois a minha pergunta é a seguinte. Senhores, antes o legislador trazia limites e a CVM poderia impor novos limites. Agora a mensagem do legislador foi, não quero limites. E a minha pergunta é, e a CVM? Pode ir contra o legislador e impor limites? Consegue compreender o que estou lhe provocando? O que eu estou lhe provocando é o seguinte. Antes o legislador trazia limite e eu sempre te expliquei que a CVM poderia impor novos. Agora o artigo 60 ele foi revogado. Não tenho mais limites. O legislador diz, não quero mais limite. Será que a CVM poderia ir contra o legislador? Será que eu tenho que continuar a dizer aos meus alunos que a CVM pode ainda impor novos limites ou não? Essa é a minha pergunta. A CVM estaria indo contra a lei?
contra a ideia do legislador, melhor dizendo, contra a mens legis? Não. A CVM está indo a favor do legislador. Eu digo aos senhores que a CVM continua com a possibilidade de impor limites, mas saiba fundamentar. Não caia nessa provocação. Excelência, a CVM não está indo contra a lei, pelo contrário. A CVM está cumprindo o seu mandamento legal, que é regular, fiscalizar e educar o mercado. A CVM não poderia liberar a emissão de debêntures sabendo que aquela companhia está presumidamente quase que falida, no meu exemplo, claro. Seria colocar o mercado totalmente em risco. A liberdade do mercado, que pode ser um ponto argumentado, estaria em evidência aqui. Essa liberdade traria prejuízos enormes. Então entenda, mesmo a lei não impondo limite, mas a CVM continua no seu papel regulador, fiscalizador, pedagógico, de contrariar algo que traga prejuízo ao mercado. Então, a CVM continua, sim, com a possibilidade de impor limites à emissão de debêntures, sem dúvida alguma. Muito bem, amigos. A pergunta agora é a seguinte. Chegando no final desse, aspas, empréstimo, fecha aspas, no dia do vencimento dessa debênture, o correto seria eu lhe entregar dinheiro, o correspondente. Bem, primeiro eu queria lhe dizer que existem as chamadas debêntures perpétuas. Debêntures perpétuas, doutrinariamente falando, são aquelas que não têm seu vencimento. É uma espécie de debênture? Não. Espécie está ligada à garantia. Isso aqui é uma forma de vencimento das debêntures. Consegue compreender a diferença? Muitos vão dizer assim, próxima espécie de debênture, debênture perpétua. Espera aí, porque não condiz com as outras. Todas as espécies que lhe falei, só existem espécies ligadas à garantia. Debênture real, debênture flutuante, quirografária e subordinada. Debênture perpétua, qual é a garantia? Não estou me referindo à garantia. Ah, sim. Debênture perpétua é uma forma de vencimento, ou melhor, de ausência dele. Mas, Thiago, que loucura é essa? Vale a pena? Que empréstimo é esse que eu não recebo meu dinheiro de volta? Olha, vale a pena, senhores. Vale a pena, porque eu tenho excelentes rendimentos, e aí vou adiante com ele. Não está bom? É um investimento belíssimo que eu posso realizar. Só queria dizer aos senhores para não chamar isso de espécie. Espécie de debênture, não é? É só uma forma de vencimento, ou melhor, de ausência dele. São as chamadas debêntures perpétuas. Qual o problema? Qual o problema, senhores? Elas excepcionalmente alcançam vencimento, essas tais perpétuas aí, elas excepcionalmente alcançam vencimento em algumas hipóteses. Olha, número 1, diante do inadimplemento da companhia. Mudou a regra do jogo, não me deu o lucro devido, por favor, dá então meu dinheiro de volta. Eu não quero mais brincar disso. Diante, então, do inadimplemento da companhia, eu quero meu dinheiro de volta. Excepcionalmente, a debênture sem vencimento alcança vencimento. E a outra hipótese é a de fechamento das portas. Porque isso também não estava no jogo, não é? Se o nome é perpétua, se essa sociedade morre antes do seu detentor, do debenturista, perdão, por favor, me entregue aí o dinheiro na liquidação. Porque disse que era perpétua. E você está morrendo antes de mim. Me entregue o dinheiro. São os dois casos excepcionais da debênture perpétua alcançar o seu vencimento. Ainda em vencimento, agora sim o que eu queria dizer, queria lhe informar que no dia do vencimento, ao invés de eu lhe entregar o dinheiro, eu posso lhe entregar ações, por que não? Posso lhe entregar ações. São as chamadas debêntures conversíveis em ações.
Isso, eu posso chegar no dia do vencimento e ver se me entende, sabe? Eu não quero te entregar dinheiro, vou te entregar ações. É claro, todo esse regramento, tudo que estamos estudando aqui de possibilidade, está descrito no manual. E aí a prova, ela já perguntou assim, agora me fala a memória se foi a de vocês, eu acho que não. Mas enfim, é um argumento válido, é uma observação válida. O regramento sobre debêntures está previsto, aí veio lá, no estatuto, na lei, no acordo entre as partes. Não. Todo esse regramento que estamos estudando aqui está previsto numa coisa chamada escritura de emissão. Escritura de emissão, deixa eu de maneira vulgar lhe dizer, que é um folder, que é um pequeno manual antes da emissão das debêntures, sabe? Para que você, debenturista, possível debenturista, possa ler e entender as regras sobre esse, aspas, empréstimo. Então, todo o regramento que estamos estudando aqui, as garantias, a emissão, a forma de vencimento, tudo está numa coisa chamada escritura de emissão. É ali que eu tenho as regras. Pois bem, queria lhe dizer que a OGX emite debêntures conversíveis em ações. No dia do vencimento, entregará ações. Uma parte da doutrina vai dizer que a OGX só pode entregar ações dela ou do seu grupo. A OGX Holding. Aqui tem a OGX Leasing. Aqui um exemplo, a OGX Marketing. Se quiser converter as debêntures em ações, tem que ser sua ou de pessoas do seu grupo. O entendimento maioral aqui em mercados capitais é que a OGX pode entregar ações dela, de pessoas jurídicas do seu grupo ou de qualquer outra pessoa jurídica. Não haveria problema algum, já que estou no seio do direito privado. Se você leu muito bem a escritura de emissão, eu disse que no dia do vencimento lhe entregaria ações da Petrobras, por exemplo. Então, segundo a corrente majoritária, eu digo aos senhores que a debênture conversível em ação pode acontecer perante qualquer outra pessoa jurídica. As ações, entende o que eu digo? As ações entregues podem advir de qualquer outra pessoa jurídica. Muito bem, senhores. Quem detém debênture é chamado de debenturista, sabe? E os debenturistas têm um representante, que é o agente fiduciário. Repetindo, quem detém debêntures chama-se debenturista. E o seu responsável, o seu representante, melhor dizendo, chama-se agente fiduciário. O agente fiduciário é o que representa os chamados debenturistas. Uma instituição deve ser contratada para emitir debêntures. Essa instituição, contratada pela SA para emitir debêntures, tem total responsabilidade quanto a elas. A instituição contratada para emitir as debêntures, e isso, se não fosse um ensino de concurso público, deveríamos falar, porque é importantíssimo em mercado de capitais, para vocês não. Essa instituição é completamente responsável pela emissão das debêntures. Tem certos impedimentos previstos no artigo 66, e eu gostaria também de citar a debênture padronizada. Antes, repetindo, é claro, eu disse que o representante dos debenturistas é um sujeito chamado agente fiduciário. Eu disse também que uma instituição é contratada pela SA para que possa emitir debêntures, e assim também adquire responsabilidade essa instituição. Impedimentos em geral, e todo esse debate, está no artigo 66 da lei de SA. Não tão relevante para a sua prova, mas devo citar aqui.
Voltando à relevância de prova, chama atenção para uma coisa chamada debênture padronizada, e lhe explico demonstrando que não há certamente nenhum obstáculo de prova. Debênture padronizada nada mais é que uma emissão quase que num formulário, ou seja, a Petrobras, digamos assim, a Petrobras tem um padrão de emitir debêntures. Se ela emitir debêntures hoje, vai ser quase igual ao que ela emitiu há 2 anos atrás. A debênture padronizada não é nada mais do que feita através de um modelo pré-determinado. É uma grande besteira, não há diálogo em prova sobre isso, que dificulte seu obstáculo. Debênture padronizada é aquela que aí ele vai criar artimanhas. Não, é apenas aquela que seguiu um padrão anterior, que já estava pré-formatada na companhia. Mudamos alguns valores e tudo mais e vamos embora. Esse é o nosso padrão de emitir debêntures. Nós seguimos esse padrão. Não há nada a se dizer. É uma debênture que praticamente preenche um formulário pré-existente. É isso. Tudo bem? Debêntures. Ótimo. Agora eu explico um valor mobiliário chamado bônus de subscrição. Eu explico um valor mobiliário chamado bônus de subscrição do 7.5 ao 7.9 da Lei de SA. Do 7.5 ao 7.9 da Lei de SA. Vamos lá. Bônus de subscrição é um valor mobiliário que entrega ao seu titular uma vantagem para adquirir novas ações. Vou explicar melhor e conceituar melhor. Bônus de subscrição é um valor mobiliário que vai entregar uma bela vantagem na aquisição de novas ações. Me permitam uma explicação informal, vulgar. O negócio é o seguinte, senhores, eu tenho um papel aqui para vender. Se você quiser, compre pelo valor de R$10.000. Esse papel chama-se bônus de subscrição. Se você comprar esse papel comigo, eu lhe digo que no futuro, quando eu emitir ações, você tem o direito de adquirir ações pelo valor de R$50. É mais ou menos assim que funciona. Eu tenho umas características para dizer em cima disso, mas de maneira vulgar, como eu disse, estou lhe explicando. Você adquire esse papel chamado bônus de subscrição e no futuro te dou o direito a adquirir minhas novas ações por R$50. Pode ser que você tenha sorte. Pode ser que no futuro minhas ações estejam equivalentes a R$100. Então você está rico, porque você vai comprar ações de R$100, poxa, por um valor excelente, por um valor de R$50. Pega dinheiro emprestado, faz o que tu quiser, que você está tendo a oportunidade de dobrar qualquer quantia que você aqui demonstrar. Você compra por 50 algo que vale 100, um excelente negócio. Mas aqui em mercado de capitais, o próprio nome já diz, é negócio. E pode chegar no futuro e você não ter essa sorte toda. Pode chegar no futuro e minhas ações estejam no valor de R$20. Lamento dizer, obviamente você não vai usar esse papel, não é? Você não vai pagar 50 numa ação que vale R$20. Você não está maluco ainda. Então veja, nesse caso eu fiz um péssimo negócio. Rasgue esse papel aí, porque ele não serviu de nada. De maneira informal, me permitam, essa é a explicação de valor de bônus de subscrição. Agora de maneira mais técnica. Entenda, quem adquire esse papel tem a possibilidade de, num futuro determinado, adquirir ações por um valor determinado ou determinável. Agora, de maneira mais técnica, eu te trouxe o exemplo mais grosseiro. Agora a gente vai ajeitando as coisas. Eu estou lhe dizendo que quem adquire esse papel tem a possibilidade de, no futuro, comprar ações por um valor determinado, como foi o meu caso, ou determinável em breve, daqui a alguns dias. Vale a pena, é um bom negócio. É um bom negócio. Esse negócio, ele pode ser oneroso ou gratuito. Esse negócio pode ser oneroso ou gratuito.
eu posso vincular a um outro valor mobiliário, sabe? Só não quero que confunda. Só não quero que confunda o bônus de subscrição com uma coisa muito semelhante, chamado Stock Option. Isso eu não quero que você faça. Diferenciando bônus de subscrição de uma coisa bem diferente, chamado Stock Option. O bônus, como eu lhe disse, é um valor mobiliário. É um papel negociável. Negociável. É diferente disso aí, olha, da Stock Option. A Stock não é negociável. A Stock não é apresentada ao mercado. A Stock é uma gratificação, um benefício que, em regra, dou para os meus altos funcionários, por exemplo. A Stock, repetindo, não é negociável. A Stock não é destinada ao mercado em geral. A Stock não é um valor mobiliário. Conseguiram copiar o que falei? A Stock é uma gratificação. É um benefício, é um presente que entrego aos meus funcionários. Há uma grande diferença, então. Eu vou explicar melhor, de maneira até informal, mas vai entendendo. Olha, a Stock não é um valor mobiliário, a Stock não é negociada no mercado, ela não é apresentada, ela não é alienada. A Stock não. A Stock é exclusivamente uma gratificação. Um presente que entrego aos meus funcionários, geralmente a alta cúpula. Veja, o caso Brahma. A Brahma, como qualquer outra grande sociedade, motiva os seus altos executivos de maneira muito legal, sabe? E ela fez isso com seus altos executivos, disse, olha pessoal, tá aqui, estou entregando a vocês Stock Option. A Stock vai dar a vocês, meus queridos funcionários, a possibilidade de, no futuro, adquirir ações por um preço bem diferente do mercado. Ou seja, se mate de trabalhar para a nossa querida sociedade, porque se a nossa sociedade evoluir, crescer, você também vai evoluir. Se a nossa sociedade enriquecer, você também vai enriquecer, pois você vai ter a possibilidade de adquirir ações por um valor praticamente irrisório perante o mercado. Poxa, é um excelente incentivo, não é? Pare para pensar. Eu me dedico à minha atividade, recebo meus lucros, meu salário e tudo mais, e ainda se a minha companhia der um resultado muito bom no futuro, ela crescendo, posso me tornar acionista dela. Estou quase sendo o meu próprio patrão. É uma boa ideia. Verdade. A Stock é muito legal. A Stock é um presente que a gente dá ao funcionário da alta cúpula, geralmente. Pois é, mas veja o caso Brahma, que foi parar no judiciário. Então, a alta cúpula da Brahma recebeu essa Stock. Só que, em seguida, a Brahma se juntou à Antártica, lá atrás, e formaram uma outra pessoa jurídica, na época, a Ambev. Lembra, a possibilidade de adquirir ações que ganhou o alto funcionário era para adquirir ações de uma pessoa jurídica chamada Brahma. Só que, senhores, a Brahma acabou. Existiu ali uma fusão. Eu somei A com B e formei C. Acabou a Antártica, acabou a Brahma, e agora nós temos uma outra pessoa jurídica chamada Ambev. Hoje não, à época, por favor. Entende? A Brahma acabou. Tia, como é que eu bebo Brahma? Cara, não estou falando do produto, da marca. A pessoa jurídica acabou. A pessoa jurídica Brahma, a pessoa jurídica acabou. Formaram uma nova pessoa jurídica. E o direito desse sujeito não é até hoje parado no STF já. Porque de lado ele dizia assim, de um lado a pessoa jurídica disse, olha, eu lamento, você mesmo votou favorável à união da Antártica com a Brahma e o surgimento da Ambev. Você mesmo votou. E do outro, mas espera lá, isso é má fé, né? Porque eu tinha direito de adquirir ações da Brahma. Muito bem, mas a Brahma acabou. Tá, mas então agora eu tenho que ter direito de adquirir ações da Ambev. Não, mas você não tinha o direito de adquirir ações de uma pessoa jurídica futura. Você tinha direito de adquirir ações da Brahma, e a Brahma acabou.
Entende? O embate todo é esse. Mas, por favor, não se contaminem, porque bônus de subscrição, o que nós estamos estudando, é muito diferente de stock option. E algumas características ainda do bônus de subscrição, marcadas em prova, é que o bônus de subscrição tem que dar sempre o direito ao acionista. Se eu distribuo ao mercado bônus de subscrição, o acionista da minha companhia deve ter direito de preferência. Se eu estou ganhando dinheiro, mas dando uma vantagem, essa vantagem, em primeiro lugar, tem que ser desejada, ou melhor, oferecida ao pessoal interno, aos meus acionistas. E 2, necessariamente, consegue perceber que eu vou ter o aumento do capital social? É ato reflexo. Por isso eu estou dizendo, amigo, compre esse papel, que no futuro, quando eu emitir novas ações são fatias. Então o bolo já estava cada um com o seu pedaço. Para eu emitir um novo pedaço, eu tenho que aumentar o bolo. Então, necessariamente, eu aumento o capital social. São duas características importantes. O direito de preferência e o aumento do capital social. Ok? Muito bem. Esse foi o bônus de subscrição. Agora eu lhe explico mais um valor mobiliário. Também está riquíssimo, está muito bem, está em moda. CEPAC. Vamos ao CEPAC. Está aí na sua tela. CEPAC. Certificado de Potencial Adicional de Construção. Certificado de Potencial Adicional de Construção, CEPAC. CEPAC é um valor mobiliário. CEPAC é um valor mobiliário, como as ações, como as debêntures, mas com suas características. Certificado de Potencial Adicional de Construção, eu já começo com uma característica arrasadora. Todos os valores mobiliários que estudamos no dia de hoje, todos eles, foram emitidos por uma sociedade anônima. Pois aqui eu vou lhe dizer que o CEPAC é emitido pelo Poder Público Municipal. Pronto. Eu já trouxe a maior característica dele. Claro que vou explicar mais e mais. Mas isso já é algo grosseiro. É emitido por um Poder Público Municipal. Já demonstra uma diferença grosseira aqui. Muito bem. Vamos entender o seguinte. O CEPAC tem início na cidade de Chicago, em Estados Unidos. Ali, uma região completamente perigosa, a criminalidade tomava conta daquela região, devido à própria estrutura, à arquitetura da cidade. E ali na década de 80, 90, tivemos o episódio do CEPAC. Um investimento que revitalizou toda aquela área e modificou o aspecto social, cultural, econômico daquela cidade. O Brasil tentou utilizar esse CEPAC, que eu ainda nem te expliquei, em 1991. No Vale do Inhangabaú, em São Paulo, uma tentativa frustrada, realizada pelo querido senhor Paulo Maluf. Paulo Maluf tenta utilizar do CEPAC, mas, obviamente, por fatores óbvios, o CEPAC não foi à frente naquela época. Hoje, o Brasil utiliza bastante o CEPAC. O maior exemplo é a região do Porto Maravilha, na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos muitos alunos do Brasil todo aqui no curso ênfase. Então eu queria situar um pouco vocês. A região do Porto Maravilha fica no centro da cidade do Rio de Janeiro, na Praça Mauá, na região da Gamboa, uma região riquíssima pela história do nosso país. Só que sempre foi uma região abandonada pelo poder público. Ali tinha um porto, tinha um viaduto que possivelmente vocês viram a explosão dele, a perimetral. Enfim,
Essa região foi revitalizada, as obras estão se encerrando. Só que não tinha dinheiro no início para se fazer isso. Era completamente abandonado aquela região. E uma das ideias foi utilizar o CEPAC. Agora vamos compreender. O CEPAC está muito próximo do direito administrativo, quando ele trata das parcerias públicas-privadas. Está muito próximo. Não é de direito administrativo, mas está próximo. É uma ferramenta para uma parceria, para uma comunhão. A gente precisa revitalizar aquele espaço, mas não tem dinheiro. Então vamos botar um valor mobiliário no mercado, o CEPAC. É o seguinte, cara, quem adquire esse valor mobiliário, o dinheiro entra no cofre da prefeitura, a prefeitura é obrigada a utilizar naquela região investimento, e quem adquire esse valor, esse papel, vai ter o direito de construir acima do limite municipal. Quem adquire o CEPAC tem a possibilidade de construir acima do limite municipal. Essa foi a parceria nessa região que eu estou lhe falando, sabe? Do Porto Maravilha e tudo mais. Hoje o CEPAC já é utilizado em várias cidades do Brasil. Niterói, aqui no Rio, São Paulo, utiliza bastante hoje em dia, enfim. É a possibilidade. Entra dinheiro, eu sou obrigado a pegar esse dinheiro e botar naquele local, e quem compra esse papel tem a possibilidade de construir acima do limite municipal. Boa ideia, excelente. Vamos ajeitar alguns aspectos aqui. Primeiro, limite municipal. Mais uma vez o direito administrativo com a gente. Projeto urbano, já ouviu falar? O PEU, direito ambiental e administrativo? Então, vou lhe dar um exemplo. A região de Copacabana, a famosa Copacabana aqui no Rio de Janeiro. Copacabana nunca teve um projeto urbano. Se você for a Copacabana, você vai ver prédios gigantes colados um do lado do outro. O ar não entra na cidade. É uma região que tem uma elevada temperatura. Porque o ar não entra na cidade, não teve um projeto urbano. Diferente de outra região aqui do Rio de Janeiro, de praia também, que é o Recreio dos Bandeirantes, um bairro relativamente novo no Rio de Janeiro. No Recreio dos Bandeirantes já existe um projeto urbano. São prédios até determinada altura, prédios separados um dos outros para que o ar possa entrar. Projeto urbano. Pois é, quem adquire o CEPAC tem a possibilidade de construir acima desse limite dito pelo poder público municipal. Tiago, mas eu não estaria ferindo regras e leis municipais? Calma, eu não estou ferindo, porque essa possibilidade é prevista em uma norma. Uma norma, inclusive, federal. Não que eu não estou dizendo que existe hierarquia entre elas, não é isso. Só estou dizendo que essa previsão está no Estatuto da Cidade. 10.257, me parece, não é? 10, acho que eu tenho aqui no slide, 10.257, isso, Estatuto da Cidade. É permitido ali essas parcerias e tudo mais. É assim que acontece. Resumindo, quem adquire esse papel tem a possibilidade de construir acima do limite municipal. Só tem um detalhe, alguns detalhes. Para que eu construa acima do limite, eu tenho que entrar em harmonia com o cara que é dono do solo. Ou eu vou construir, eu pego um fiozinho, boto assim, e vou construir aqui um prédio em cima do cara, eu vou ficar olhando ele lá de cima. Eu tenho que entrar em contato com o proprietário do solo. Então, como reflexo, queria lhe dizer que o CEPAC é negociável. Em mercado de balcão, numa iniciativa privada, eu, detentor do CEPAC, não preciso ser o proprietário do terreno. Mas para construir, preciso entrar em contato com ele, não é? Não vou construir no alto. E ele, para construir acima do limite, se quiser, tem que entrar em contato comigo. Então, eu estou dizendo a vocês que é completamente negociável o CEPAC. E é incrível, não é? É incrível também, eu fatio o terreno, sabe? Eu fatio todo o terreno e entrego o CEPAC, vou entregando, dando a possibilidade de construir acima. Sabe o que é mais incrível aqui no Rio de Janeiro? Como eu estava dizendo aos senhores, essa região era completamente abandonada. O engraçado é que antes desse projeto acontecer, um terreno baldio, que tinha muitos estacionamentos, terrenos baldios ali, que detinham um valor de R$500 mil, 300 a 500 mil, incrivelmente já foram comprados, e quando foi apresentado o projeto, esse terreno hoje tem um valor de 7 milhões, de 8 milhões.
Isso a gente estuda em Insider Trade depois. Só lembre-se disso. Que antes da divulgação desse investimento todo na região, muita gente comprou terreno ali. Construiu um museu, fez isso, fez aquilo. Antes de tudo isso. Isso a gente conversa em Insider Trade. Aqui, estou lhe dizendo, é um valor mobiliário emitido pelo Poder Público Municipal, que permite construir acima do limite municipal, abraçado pelo Estatuto da Cidade, tudo mais. Permitido sua negociação no mercado secundário. Lembra mercado secundário? Investidor com investidor, completamente possível. Tivemos alguns problemas. Por ser um valor mobiliário, a Comissão de Valor Mobiliário toma conta disso, a CVM. CVM é um órgão técnico e rígido. Está acostumado a lidar com um controle total ali, assim deve ser. Só que eu estou lidando com políticos, não é? Eu estou lidando com uma esfera política, o que por vezes é bem complicado. Então, alguns problemas foram os seguintes. Primeiro, olha, tem que enviar um relatório trimestral. Problemas nesse envio. Tem que escolher uma auditoria. Eu escolho? Claro que não, quem vai escolher é a CVM. Posso utilizar o CEPAC para pagar a obra para os construtores? Claro que não. Em outros países podem, aqui não. Resumindo toda essa explicação, eu trago a imagem da revista Capital Aberto, que é a revista de direito empresarial, sabe? É a que trata de mercado de capitais. A revista Capital Aberto, ela trouxe, logo no início do Porto Maravilha, essa imagem, e eu sempre acho válida para os meus alunos. Olha, é assim que funciona o CEPAC, veja se você entendeu. Primeiro, a prefeitura lança um projeto de operação urbana que vai ser financiado com isso aí. É o que aconteceu no Porto Maravilha. 2. É definida a área, ali na Gamboa, da Praça Mauá, pegando parte de São Cristóvão e da rodoviária. Muito bem, é definida a área compreendida no projeto e o potencial total de construir acima disso tudo. Terceiro passo, de acordo com o potencial de construção, é estabelecida a quantidade do CEPAC e o valor a cobrar ao CEPAC. Em seguida, os CEPACs são lançados aos investidores. Senhores, pode ser em leilão na Bolsa de Valores, pode ser em balcão organizado ou não organizado, enfim. Podem ser negociados até chegar ao consumidor final. Agora o detalhe, aqui no finalzinho. Os CEPACs são emitidos diretamente para o usuário final, construtor, proprietário de imóvel, ou numa colocação privada, ou então, tá aqui o grande detalhe, eu posso transferir, entregar o CEPAC ao empreiteiro como forma de pagamento da obra. É isso que tentaram, claro, que dessas 3 opções aqui, jogar ao mercado. Realizar, é claro que tentaram pagar a obra com o CEPAC, óbvio. Você consegue compreender por que a CVM vetou? Não é tão difícil, cara. Imagine, qual o valor da obra? 20 bilhões, exemplo. Vamos botar. Tá bom, vou lhe entregar CEPAC. Você consegue compreender que eu estou entregando um cheque em branco? Que hoje esse CEPAC tem um valor de 10 milhões. Mas com o final da obra, o CEPAC ele pode valer 10 vezes mais. É claro que o político nacional quis optar por essa paisagem. Vou pagar o construtor com o CEPAC. Porque no dia seguinte, senhores, esse valor pode alcançar estimativas. Melhor, não tem estimativa para um valor alcançado do CEPAC. Então hoje eu posso entregar para pagar uma obra de 10 milhões. Daqui a 2 segundos, o valor mobiliário é assim. Daqui a 2 segundos, esses 10 milhões podem ser multiplicados por um número inimaginável. Então é claro que o CEPAC foi proibido dessa forma, é claro, para pagar construtor. Tudo bem? Ótimo. Largue seu caderno, largue seu computador e já acabou. Debêntures, bônus de subscrição e CEPAC. Foi o que nós vimos nesse ponto de nossa aula. Muito bem, vamos às debêntures, ao slide. Debêntures são valores mobiliários que representam o empréstimo. Espécies dependem da garantia. Debênture real, debênture flutuante, quirografária, e subordinada. Cada um tem sua garantia. Real, garantia real. Flutuante, o ativo. Quirografária, sem garantia. Subordinada, além de não ter garantia, lá no final. E a perpétua? Não, perpétua não é uma espécie. É uma forma de vencer, ou melhor, de não vencer. Só vence extraordinariamente diante da inadimplência da companhia ou do fechamento das portas. Aí é excepcional.
Limite, antes tínhamos, no artigo 60, e a CVM poderia impor novos. E hoje, não tem mais o 60. Mas a CVM, obviamente, pode impor. Conversíveis em ações, fique à vontade. No dia do vencimento, ao invés de me entregar dinheiro, me entregue ações, desde que isso tudo esteja previsto na regra. Lembra? Escritura de emissão. E essas ações, diz a corrente majoritária, pode ser para qualquer pessoa jurídica, grupo ou não. Agente fiduciário é o responsável por isso tudo, contrato até uma instituição financeira, tem regras na lei, e ainda expliquei as debêntures padronizadas. Nada demais, um formulário, ou são formas pré-determinadas, como eu costumo fazer com o mercado, nada demais. Bônus de subscrição, um papel que me dá direito a adquirir ações no futuro, um valor mobiliário que me dá esse direito. Do 7,5 ao 7,9, traz um prazo determinado para exercer essa vantagem, essa preferência. O valor é determinado ou determinável, pode ser oneroso ou gratuito, mas mesmo gratuito não confunda com a stock option. A stock não é difundida no mercado, não pode ser alienada, nem nada disso. A stock é uma vantagem dada ao minha alta cúpula, geralmente, intransferível, é claro, que também dá direito a adquirir por um valor diferenciado. O bônus de subscrição traz dois efeitos indispensáveis. O direito de preferência aos meus acionistas e o aumento de capital. E depois eu entrei na explicação do CEPAC, Certificado de Potencial Adicional de Construção. É emitida pelo Poder Público Municipal, CVM presente aqui, relatório trimestral, Vale do Anhangabaú, em São Paulo, Chicago e no Brasil, região do Porto Maravilha, hoje utilizada em São Paulo, em todos os estados do Brasil. Quem adquire esse papel pode construir acima do limite municipal. Claro que eu tenho que negociar com o proprietário do terreno. É completamente negociável o CEPAC, absolutamente, desde que cumpra as regras da CVM. E eu ainda trouxe um organograma, uma imagem, mostrando a vocês como isso tudo funciona. Tudo bem? Pois é, meus amigos, na aula que vem, eu continuo o tema Sociedade Anônima, já pensando em outros temas. Ainda temos muita coisa para estudar. Obrigado pelo carinho de sempre dos senhores. Espero ter ajudado. Tenham bons estudos e eu estou sempre à disposição de vocês. Grande abraço e até a próxima.